Bom, a nossa plataforma está, exclusiva de registro de imóveis, está em registro de imóveis, df.com.br. Mas a nossa plataforma maior, que tem todas as certidões, inclusive a dos outros serviços de registro civil, nascimento, casamento e óbito, é anoregdigital.com.br. Lá a gente tem um link para cada um dos serviços de cartórios, não só para registro de imóveis. O primeiro serviço que a gente vai mostrar aqui é como obter uma certidão de ônus ou uma simples visualização de matrícula. Essa é a primeira tela, então nós vamos mostrar aqui detalhadamente como pedir uma certidão de ônus ou uma cópia de matrícula e como remeter um documento eletrônico para um cartório de imóveis. O primeiro ponto para a gente esclarecer aos senhores corretores é que na nossa plataforma nós criamos as duas opções. A pessoa pode pedir propriamente a certidão de ônus, para a hipótese dela precisar usar esse documento para instruir uma escritura pública, um contrato bancário de compra e venda com mútuo, ou ela pode obter simplesmente a visualização da matrícula, que é mais barato. Essa visualização da matrícula, para o corretor que está captando o imóvel para a sua carteira, ela pode servir e ela é mais barata, e ela traz, ele vai enxergar a matrícula inteira. A diferença da visualização da matrícula para a certidão de ônus é que, na certidão, o registrador de imóveis interpreta aquela certidão no final e ele certifica se existe ou se não existe algum ônus naquela matrícula e se responsabiliza por essa certidão. A visualização da matrícula, o corretor de imóveis é bem familiarizado com esse documento, ele será suficiente para, por exemplo, para ele instruir um imóvel que será captado na carteira. Traz toda a descrição do imóvel, o histórico de registros que aquele imóvel recebeu, de averbações, a titularidade, a especialização dele. Então, tem as duas opções. Uma é mais barata que a outra. Para você, o primeiro passo que você precisa fazer é se cadastrar no nosso sistema. Você entra em registrodimóveisdf.com.br e clica em cadastro e você vai preencher os dados e vai se cadastrar. O seu login, senha, o seu cadastro, o seu acesso, perdão, vai ser feito por meio do login, que é o CPF, e a senha que você criou. Esse cadastro prévio é necessário para toda a movimentação na plataforma, para acessar, para pedir uma certidão, para remeter algum documento, para mandar uma baixa de hipoteca, para tudo você tem que fazer esse cadastro prévio. Então, o ideal é que todos os corretores façam esse cadastro, independentemente de usar o sistema naquele momento. Ter o cadastro para, quando for usar, já ser bem rápido, né? Essa é a tela que aparece para fazer o cadastro. Depois de cadastrado, você vai clicar em solicite aqui, certidão e cópia, porque ele está te dando a opção de você pedir ou uma certidão de ônus ou uma cópia da matrícula. Você preenche os dados solicitados e é preciso ter um dado que é necessário, é o número da matrícula. Nós temos um sistema de endereçamento aqui, né? Os senhores sabem que ele dificulta que a gente permita o pedido por meio de endereço. Há o endereço oficial, há o endereço popular, há o endereço que consta na administração, e se a pessoa pedir por um endereço diverso, o cartório poderá expedir uma certidão que não corresponde àquela que foi pedida, e nós temos um problema no cartório, que nosso serviço, o que a gente recebe por ele tem natureza tributária, uma vez prestado, você não pode, em hipótese alguma, estornar aquele valor. Então, a gente tem a dificuldade de colher o pedido a partir do endereço. Então, uma dificuldade que existe é que o corretor, para pedir essa visualização de matrícula ou certidão de ônus, ele tem de ter a matrícula. Para ter essa matrícula, ele vai em algum documento do imóvel, né? Normalmente, a pessoa que está vendendo tem lá a escritura, tem um instrumento particular produzido pelo banco que tem esse número de matrícula. Preenchidos os dados, ele deve fazer o pagamento. As opções de pagamento são cartão de débito, crédito e boleto bancário. Quando você paga com boleto bancário,
A confirmação do pagamento só vem no dia seguinte, quando você paga com débito ou crédito, ela é imediata. Você vai selecionar o cartório. A gente sabe que o usuário nem sempre sabe exatamente qual é o cartório de uma região. Nós colocamos na página lá uma explicação bem, não é oficial, mas é bem simplesinha, mas ela dá um direcionamento sobre a abrangência daquele cartório, né, Marcelo? Eu trabalho com isso, eu já sei na hora. Se me falar um imóvel tal, eu sei qual é o cartório, mas o usuário nem sempre vai saber. Nós temos 9 cartórios de imóveis aqui no DF. O primeiro ofício cuida ali da Asa Sul, Lago Sul, Sudoeste, Cruzeiro, Octogonal. O segundo ofício, Asa Norte, Lago Norte, Noroeste, a região rural de Brasília, que não seja de uma outra cidade administrativa. O terceiro ofício, Taguatinga, Águas Claras, Samambaia. Então, a gente tem uma descrição simples ali da área de abrangência de cada cartório. Você vai digitar os dados pedidos, o número da matrícula, não confundir com aquele número de inscrição do imóvel na Secretaria de Fazenda, nem com o outro número, tem que ser o número da matrícula, e vai fazer o pedido, vai adicionar o pedido daquela certidão de ônus ou de visualização de matrícula. Veja que lá em cima você tem a opção visualização de cópia de matrícula ou certidão de ônus. Saiba que a cópia de matrícula é mais barata e, na grande maioria das vezes, ela é suficiente. Quando que eu preciso pedir a certidão de ônus? Quando eu for usar aquele documento para instruir o documento de transferência do imóvel ou de se gravar aquele imóvel em garantia. Quando eu for fazer a compra e venda do imóvel, quando eu for fazer um instrumento que eu vou dar aquele imóvel em garantia, em hipoteca ou em alienação fiduciária. Não sendo esses casos, eu só quero ter conhecimento da matrícula do imóvel, eu peço a simples visualização de cópia de matrícula. As certidões e cópias, elas são entregues no próprio site. Depois que você pediu, você tem de ir acompanhando e clica sobre Meus Pedidos, informa o seu CPF e senha, que é o seu login, e aí vai aparecer os detalhes das suas compras. E você vai clicar em detalhes e vai enxergar a certidão que você pediu. Aqui eu tenho um exemplo aqui de um pedido concreto que foi realizado, em que foram pedidas 2 certidões de ônus. Na primeira linha, ele já apareceu a certidão de ônus visualizar, na segunda certidão de ônus visualizar, é porque a certidão de ônus já está emitida. Veja que, por lei, os cartórios podem emitir uma certidão de ônus em até 5 dias após o requerimento. Esses pedidos feitos pela central estão sendo, na grande maioria, atendidos no mesmo dia do pedido. Alguns cartórios já entregam instantaneamente, outros um tempo depois, porque ele quer fazer uma checagem humana antes de emitir essa certidão, porque ele mesmo que ele já tenha higienizado todo o seu banco de dados, tratado, digitalizado, ele quer ter uma conferência, porque ele tem lá dezenas de milhares de matrículas, ele quer uma segurança de que está expedindo uma certidão correta. Mas, em regra, a grande maioria está entregando essa certidão no mesmo dia. Você clicou em visualizar a matrícula, vai abrir vai abrir em visualizar. Você clicou em visualizar detalhes, vai abrir a certidão de ônus do que você pediu. Eu combinei com o Marcelo aqui da gente apresentar só 2 ferramentas, que é a obtenção da certidão e a remessa de documento, mas vocês vão ver que a plataforma é muito intuitiva e lá existe a opção também de você pesquisar imóveis em nome de alguém. Se você tiver o CPF ou o CNPJ da pessoa, você pesquisa se existe algum imóvel que tenha vínculo de direito real com aquela pessoa. Você está fazendo uma pesquisa buscando bem em nome de uma pessoa, é um dado público, você digita o CPF, CNPJ, ele te permite você visualizar as matrículas em nome daquela pessoa.
Obtida essa certidão visualizada, é só imprimir, ela sai com uma informação lá embaixo de que ela sai com a informação de que está assinada com certificado digital, padrão ICP Brasil, e com o número de selo que vai permitir que a pessoa a quem essa certidão seja apresentada, vai permitir que ela confira a autenticidade dessa certidão. Então, você emitiu a certidão, você vai ao banco, por exemplo, mostrar a titularidade da propriedade para ele fazer lá o seu home equity, o seu financiamento, dando esse imóvel em garantia. Essa certidão eletrônica é apta a que ele constitua uma alienação fiduciária sobre esse imóvel. É claro que lá dentro, depois, quando ele está fazendo a análise cadastral, o banco vai entrar no site da Anoreg ou do TJ, pelo selo, para confirmar a autenticidade daquela certidão. Ou seja, a gente mantém a segurança que nós sempre tivemos e agregamos aí a agilidade do documento eletrônico, mantida a segurança. Aí eu mostro aí como que eu vou com o selo eletrônico da certidão. Qual é o passo o passo aí que eu estou mostrando agora na tela agora aí é o que o usuário interno a quem a certidão é apresentada é o passo dele para validar essa certidão, né? Ele, com o selo eletrônico da certidão, ele pode validá-la ele pode validá-la como ele pode abri-la, né? O documento eletrônico, ele tem essa vantagem que, quando eu replico vários documentos eletrônicos, mantida aquela assinatura que certificada, aqueles vários documentos eletrônicos são vários originais. Não é cópia do outro, são vários originais assinados com certificação digital. Como que o funcionário do banco, então, por exemplo, vai fazer? Ele vai entrar nessa página, validar as certidões, selecionar o cartório que emitiu a certidão, digitar o número e apertar em enviar solicitação. Feito isso, ele vai obter a informação, vai ter a assinatura, ele vai ter toda a validação daquele documento. Ele deve ter lá no sistema dele um validador de assinatura digital, ele vai aplicar essa assinatura no validador para verificar que não houve, que aquele documento é autêntico, foi assinado por aquela pessoa e que não houve alteração, né? Então, é absolutamente seguro. Ao final do inteiro teor da matrícula, aquela pessoa lá vai ver o que o cartório de imóveis, o que antes ele te entregava impresso ou assinado autograficamente, hoje ele te entrega em meio eletrônico, impresso e assinado com certificado digital. Tem uma característica dessa certidão de ônus aí, que ela não permite aquela revalidação que as certidões de ônus em papel permitem. Mas nossos serviços aqui no Distrito Federal são tão baratos que, se ela expirar, né, o prazo de validade dela expirar nos 30 dias, você precisar de outra, é muito razoável o nosso preço comparado a qualquer outro estado, a qualquer outra unidade da federação do país, que não inviabiliza o fato de não permitir revalidação. Nós não conseguimos um meio de fazer a revalidação que a gente fazia no documento impresso material. Posso prosseguir, né, Marcelo? Perfeito. Perfeito, Alan. Estou aqui respondendo aqui de algumas perguntas dos participantes. Tem bastante perguntas, viu, lá no Q&A e agora também passou até algumas perguntas sendo feitas até no bate-papo, mas está ótimo, está super informativo e engrandecedor as suas colocações. A gente vai ter muito pano para manga aqui, muito debate positivo. Maravilha. Tá bom? Maravilha, beleza. Essa pessoa que fez a confirmação, ela pode fazer um download dessa nova certidão que ele obteve lá ao confirmar a certidão. Ela não se contenta com a confirmação, ela faz uma baixa desse documento eletrônico que está assinado pelo cartório de imóveis para ela guardar para fazer um backup lá no seu dossiê eletrônico, por exemplo, né? Ou seja, ele permite que a pessoa confirme e obtenha uma nova via eletrônica desse documento eletrônico, o que dá mais segurança ainda ao sistema. Bom, essa aí, ali nós finalizamos, Marcelo, a
a nossa primeira etapa, que é mostrar como obter uma certidão. Eu proponho agora que a gente passe ao segundo ponto, como mandar para um cartório de imóveis um documento para registro. Essa funcionalidade aqui, ela teve grande uso durante aqui o fechamento das portas dos cartórios, o atendimento eletrônico. Ela permitiu que não houvesse interrupção do serviço de registro de imóveis. Durante a pandemia, a gente observou que houve muita operação bancária, que eles chamam de home equity, né? Que a pessoa obtém um financiamento e dá um imóvel em garantia, e as pessoas precisavam muito desse dinheiro para acertar outras coisas, porque as receitas caíram, e o banco só libera o dinheiro após constatar o registro da garantia em cartório de imóveis. Então, essa ferramenta permitiu que esse serviço continuasse, que não houvesse uma interrupção, houve um aumentozinho de prazo no registro, porque os próprios cartórios também trabalharam em regime de home office, mas a ferramenta permitiu que o documento saísse do particular e fosse registrado sem bater no balcão do cartório. Nós vamos apresentar aqui agora essa modalidade. Aqui é importante dizer, sobretudo aos senhores corretores, que o documento, para transitar no meio eletrônico, não basta que ele seja copiado, não basta que ele seja simplesmente digitalizado. O documento tem de ser assinado com certificado digital. A assinatura à caneta, a assinatura autográfica, está para o documento impresso como a assinatura digital está para o documento eletrônico. Nós não podemos abrir mão dessa assinatura. Então, nós criamos, propusemos, disponibilizamos aos usuários duas formas de mandar esse documento ao cartório de imóveis. Ou que o documento já seja nato digital e todo mundo assinou com certificado digital, ou que o documento seja nato, seja impresso em papel e seja transformado em digital por digitalização e seja remetido nessa forma digitalizada. O que nós vimos? Que o documento nato digital foi pouco usado ou nada usado, nenhum caso, pelos bancos. O documento nato digital foi usado pelos cartórios de notas. O cartório gerou uma escritura eletrônica, todo mundo assinou com certificado digital, ninguém assinou com a caneta, não teve assinatura autográfica, e ele fez a remessa do documento ao cartório de imóveis. Foi uma forma bem tranquila, porque o próprio cartório de notas, o cartório aquele ali que reconhece firma, faz procuração, o cartório JK, o cartório do Assis Chateaubriand, o cartório Venâncio 2000, o cartório da Asa Norte, o cartório de notas de Braslândia, todos os 17, ele próprio, ao fazer a escritura, se ele fez eletrônica, ele mesmo fez a remessa da certidão dessa escritura para o cartório de imóveis, o que acabou gerando uma facilidade ao usuário que não teve que fazer esses procedimentos aqui. E qual é, senhores, o grande instrumento que transita que transitou e que continuará transitando por essa ferramenta? É um instrumento particular feito pelo banco em papel, assinado autograficamente, que não nasceu digital, mas nasceu em papel e que tem que chegar eletrônico lá para o cartório de imóveis. Nós vamos mostrar como que nós vamos fazer a remessa desse documento. Aí, também para esse documento em papel, nós oferecemos duas formas de remessa. Uma, que esse documento em papel seja digitalizado, assinado com certificado ou pelo banco ou por um tabelião de notas e remetido ao cartório de imóveis. E nós vimos que a ideia de o banco assinar não pegou. Os bancos não gostaram, os bancos não quiseram esse trabalho a mais para eles. Eu gerei um instrumento particular, todo mundo já assinou, entreguei para o cliente, ele que leve para registro. Aí alguns clientes digitalizaram esse documento, pediram o banco para assinar, e os bancos são muito, eles seguem, né, as suas instruções rigidamente de compliance, controles internos. Aquele procedimento não estando no seu normativo interno, é difícil que ele faça. E a gente tem de entender, porque a empresa é muito grande, ela trabalha
nesse sistema, ela não pode atuar com uma não conformidade. Então, sobrou a opção que mais deverá ser usada de digitalizar o documento, levar para um cartório de notas para ele fazer as autenticações, assinar com certificado digital, te devolver e você fazer o protocolo no sistema diretamente no cartório de imóveis. E é o que nós vamos apresentar agora, como deve ser feito. Ok? Maravilha. Envio de um título digitalizado a registro. Um instrumento que você tem em papel, que vai ser digitalizado, vai ser tornado eletrônico, não nato, e vai ser mandado a protocolo. O primeiro, aqui eu tenho que fazer essa leitura aqui desses avisos aqui bem rápidos, esse aqui vai estar avisado lá na tela. Todo arquivo em PDF, eu já avisei, deve estar assinado com certificado ICP Brasil, não pode ser outro certificado. Para você ter acesso ao e-mail, endereço dos cartórios e telefone para fazer a remessa desse documento eletrônico, você acessa o site desses cartórios e o e-mail deles, ou na página da ANOREG, anoregdf.com.br, ou em tjdft.jus.br, que tem o endereço, o e-mail, o telefone de todos os cartórios. Você pode mandar por esse e-mail não só o instrumento particular, como uma carta de quitação, né? Você obteve a baixa de financiamento do seu imóvel e você quer mandar a carta para ser averbada, uma mudança de estado civil. Em resumo, qualquer documento que você queira mandar, você pode mandar por essa ferramenta. Você deve, então, levar esse documento ao cartório de notas de seu relacionamento e pedir que ele faça a digitalização e autenticação desse documento. Você pode digitalizar, mas você vai pedir que o cartório faça a autenticação. Se eu tiver que resumir em uma linha, o que o cartório de notas vai fazer? Ele vai transformar o documento em papel num documento digitalizado e autenticado. Ele vai autenticar aquele documento e vai assinar com o seu certificado. Cada arquivo que vai ser remetido tem de ter uma extensão, tem de ter um tamanho máximo de 9 megabytes e ele tem de ser assinado ali pelo cartório de notas com os passos que nós vamos mostrar aqui agora. Ele vai, então, você pegou o seu instrumento particular, levou no cartório de notas e falou assim, eu quero que você prepare esse documento aqui para eu fazer o protocolo dele no cartório de imóveis. O cartório de notas vai digitalizar, vai autenticar cada página, vai assinar com seu certificado e vai te entregar um documento, uma mídia, contendo aquele documento que antes estava em papel e está ali agora naquela mídia eletrônica. Ou ele vai te entregar um pendrive, se você levou, ele vai te mandar um e-mail, ou vai te mandar um arquivo por WhatsApp, que contém o documento eletrônico que será protocolado no cartório de imóveis. E agora, quem vai protocolar isso no cartório de imóveis? Você mesmo, porque você vai pagar os emolumentos, o senhor vai pagar, vai acompanhar o registro, vai obter a certidão. É melhor que a senhora faça esse protocolo do que o cartório de notas. O senhor está com esse documento, está com essa mídia, contendo esse arquivo eletrônico na mão, ou e-mail, ou pendrive, vai naquela nossa tela de que falamos no início, vai clicar em protocolo online, preencher os dados da primeira aba. São dados simplíssimos. Ele pergunta que cartório de imóveis você está direcionando, que ato você está protocolando, é uma compra e venda, é uma alienação fiduciária, o valor declarado da compra e venda, valor de ITBI e número da matrícula. Olha, o importante é que, como o título vai anexado, esses campos não são obrigatórios. Se você, inclusive, não preencher um campo desse aí, você vai conseguir protocolar. O campo obrigatório aí é quando for alienação de imóvel, o campo valor declarado é obrigatório. Ele é intuitivo, ele é explicativo, ele diz que tipo de atos você está mandando, uma compra e venda, uma promessa de compra e venda, uma partilha, uma penhora, aquela locação para que o contrato de locação seja respeitado em caso de venda do imóvel, e tem as principais averbações, alteração de estado civil, habites, baixa de gravame, disponibilidade. Então, ele é bem explicativo.
Clicou em registro de imóveis, já, claro, tendo aquele cadastro prévio, você preenche os dados da aba solicitação. Vamos para outra tela. Você clica em adicionar o ato e ele vai abrir para você todos os itens que você está adicionando antes de você fazer a remessa. Aí ele vai pedir para você carregar os arquivos que você quer mandar. Carregue o primeiro arquivo, né? Você vai clique aqui e selecione o arquivo a ser enviado. Ao clicar nesse botão do clique aqui e selecione o arquivo a ser enviado, acontecerá o que é comum nessas telas interativas. Ele vai abrir no diretório do seu computador para você escolher onde está o arquivo, para você buscá-lo para carregar para cá. Ou vai estar no seu pendrive, ou vai estar no disco do seu computador. Você vai selecionar o arquivo. Você selecionou, você carrega esse arquivo, ele vai abrir, você deve visualizá-lo antes de mandar, vai que você puxou um arquivo errado, né? É a chance de você confirmar. Se você puxou um arquivo errado, você exclui. Se você puxou o arquivo correto, você vai enviá-lo. Ele pede para que seja completado um preenchimento, quando for o caso. Na grande maioria das vezes, esse preenchimento aí não vai ser pedido. Ele pede isso aí quando o próprio título, quando o seu cadastro prévio estiver incompleto, mas se ele já estiver completo, ele não vai pedir isso aqui. Aí ele abre uma tela em que esse sim é obrigatório. Você deve preencher os dados para eventual devolução de emolumentos para a hipótese de o título vir a não ser registrado. A gente sabe que se um título for mandado para o cartório de imóveis e nunca chegar ao registro, o cartório tem que fazer a devolução de 75% do valor dos emolumentos que ele recebeu. E aí você informa nessa tela os dados da conta bancária por meio da qual o cartório vai fazer essa devolução. Esse campo é obrigatório, claro. E após carregar todos os arquivos, você pode carregar, por exemplo, o arquivo que você vai mandar para o cartório de imóveis pode ser composto por um instrumento particular, uma certidão de casamento, que seja necessário mandar, e a procuração do banco, que chegou até aquele gerente ali que tem o poder para ele assinar, por exemplo, pela Caixa Econômica Federal. Você carregou esses 3 arquivos, você aperta confirmar solicitação. Clicou em confirmar solicitação, você vai receber a informação de que sua solicitação foi enviada ao cartório de registro de imóveis. E aí pode ser vista clicando sobre meus pedidos. Você vai sempre controlar os seus pedidos. Lembre-se que o seu pedido pode ter sido uma certidão, uma cópia de matrícula, ou pode ter sido essa agora, uma remessa de um documento. Clicando sobre meus pedidos, você vai acompanhar esses seus pedidos. Está lá no canto superior esquerdo. Você acompanha e você vê o status do seu pedido, o andamento dele no cartório, que é interessante também para você ter uma previsão sobre quando ficará concluído o seu ato. Clique sobre meus pedidos para acompanhar. Estou dando passo a passo aí bem detalhadozinho sobre como acompanhar o seu pedido. Clique sobre meus pedidos, lá no canto superior esquerdo. A tela vai apresentar todos os seus pedidos, você vai selecionar um e vai clicar em detalhes para ver aquele pedido. Veja que já tem uma explicação prévia ali sobre alguma providência que você deverá adotar. Por exemplo, nesse aí, o cartório de imóveis fará contato para informar o valor da taxa pelo serviço e a forma de pagamento. Somente após o pagamento confirmado será efetivado o protocolo do título. Veja que você foi no cartório de notas, o cartório digitalizou, assinou com o certificado, te entregou a mídia, você veio na plataforma, carregou o documento, fez a remessa para o cartório de imóveis, o cartório de imóveis vai responder para você sobre como você vai pagar os emolumentos. Nós ainda, infelizmente, não tivemos uma completa uniformidade sobre essa forma de pagamento. Alguns mandam dados da conta bancária para você fazer o depósito, outros vão mandar um boleto bancário para você fazer o pagamento pelo boleto. Vamos separar. Para pedir certidão de ônus
e visualização de matrícula, você sempre tem a opção de pagar com cartão de crédito, cartão de débito ou boleto. Para mandar documento para o cartório de imóveis, a relação aqui é direta com o cartório, vai ter de cumprir a forma de pagamento fixada pelo cartório. Lá no pedido de certidão, a relação é direta com a Noreg, a relação de pagamento. Aqui é direta com o cartório de imóveis. Uns vão te mandar um boleto bancário, outros vão te mandar dados da conta para você fazer o depósito, e você vai copiar, digitalizar aquele comprovante e mandar pelo sistema para ele, então, verificar que houve o pagamento. Mas certo que ele vai te mandar a forma de pagamento, depois que você fizer o pagamento e for confirmado o pagamento, o cartório vai protocolar o seu título. Então, aguarde o e-mail do cartório de registro de imóveis informando-lhe o valor de emolumentos e a forma de pagá-los. Eu antecipei a explicação dessa tela. Alguns cartórios poderão enviar boleto. No caso de boleto, o botão visualizar boleto ficará visível. Tem esse ponto a mais. Para aquele cartório que envia boleto, um exemplo, terceiro ofício registro de imóveis do Distrito Federal, a opção visualizar boleto aparecerá já na sua tela. Você nem precisa esperar ou receber esse boleto por e-mail. Você recebe ele na tela mesmo do sistema, imprime e paga. Ou paga por aplicativo, né? Após o pagamento dos emolumentos, o cartório de registro de imóveis vai efetivamente protocolar, vai inserir o selo eletrônico em seu pedido, vai protocolar e vai te dar um número de selo que corresponde àquele protocolo. Esse selo sempre começa com o número TJDFT, agora 2020, e aí uma sequência de código alfanumérico. Com esse selo, você vai acompanhar o registro daquele título que você mandou. Tá? Essa é a tela que te aparece antes de você efetuar o pagamento. Vou voltar para ela. Então, você enviou o documento, o cartório te manda de volta um pedido de forma de pagamento, te manda de volta uma forma de pagamento. Após você efetuar o pagamento e ele confirmar que houve esse pagamento, ele gera para você o número do selo, o que prova para você que o seu documento está devidamente protocolado no cartório de imóveis, o título já será analisado e será registrado ou, eventualmente, será feita uma exigência. E você vai, a partir de agora, entrar em outro módulo para acompanhar, não há um pulo automático dessa para outra, não. Você vai ter que fazer uma ação para acompanhar o registro desse documento no cartório de imóveis. Você está com esse número de selo, você copia ele e cola, volta na página inicial do sistema e clique em outra opção, que é acompanhamento de protocolo. Lembra que na nossa página inicial tem solicite aqui uma certidão, cadastro, envie documento, e tem acompanhamento de protocolo. Você vai clicar em acompanhamento de protocolo, selecionar o cartório de imóveis, vai informar o código de validação, o selo e aquele códigozinho de validação ali para todos os sistemas usam, e enviar a solicitação. Então, o primeiro campo é o cartório, o segundo é o selo e o outro é aquele que você só copia. E envia a solicitação. Enviou a solicitação, o sistema vai mostrar para você a fase em que o seu título está dentro daquele cartório de imóveis. É claro que se você recebeu hoje o seu protocolo e clicar hoje, ele não vai estar na última dessas 4 fases, ele vai estar em protocolo. Amanhã, pode ser que ele esteja já em exame. Em uns 8 dias, 5 dias, ele está em registro. E no último dia, ele está em título pronto. É que após o registro, quando ele aparece marcado registro, você está seguro de que não houve exigência nenhuma, o registro foi concluído. Tem um passozinho a mais, que é o título pronto, que é o seguinte: ele cumpriu os outros procedimentos para te entregar a certidão. Digitalizou o título, emitiu a certidão, assinou eletronicamente, mas apareceu azul, registro, já há segurança de que não haverá exigência. Se numa das fases... e aí aparece uma certidão, ele certifica que aquele ato foi registrado. Ele te dá uma certidão eletrônica, eu tenho um exemplo aí, feito pelo terceiro ofício de registro de imóveis,
ele diz que naquela matrícula tal, no registro número 8, foi concluído o ato tal. Essa certidão aí é só para você ter para a gente cumprir uma formalidade de afirmar para você que o registro está concluído. O que interessa mesmo é a certidão que você vai pegar depois, né? Bom, se nessa fase aqui, vou voltar, se nessa fase aqui, em vez de registro, o cartório, após analisar o título, formular uma exigência, por exemplo, olha, faltou eles falaram aqui que são casados na separação total de bens, mas não tem o pacto, então tem de apresentar o pacto. Em vez de registro, o cartório vai dizer aqui, exigência, e você vai clicar e vai aparecer para você qual a exigência que foi formulada. Então, isso aqui elimina aquele negócio de ficar indo em cartório. Meu título registrou, deu registro, ficar telefonando, está pronto. Você acompanha totalmente pelo sistema, inclusive a exigência sai aqui para você. Apresentar certidão, apresentar cópia do pacto antinupcial, demonstrando que o casamento é pelo regime da separação total de bens, ou apresentar uma certidão de casamento atualizada. Estou imaginando as diversas exigências que podem ser apresentadas. Apresentar a guia de ITBI paga. Você não só vai ver a exigência, você vai acessar a exigência aqui, como vai cumprir a exigência pelo sistema, cumprindo todo o passo anterior, digitaliza, assina, protocola e acompanha. Nesse período da pandemia, o sistema está funcionando sem cobrança da tarifa da ANOREG. Após o final da pandemia, ele volta a uma regularidade. É cobrado R$ 7,50 para pedir uma cópia de matrícula ou visualização e R$ 50 para transitar um documento eletrônico. Nesse período da pandemia, está sem essa cobrança. Nós temos um dado aqui, que esse dado eu estou vendo ele agora também, porque o meu gerente ele fez essa atualização agora de manhã. Marcelo vai me ajudar a interpretar isso aqui. Sim. O aumento do uso da plataforma eletrônica por conta da pandemia, né? Em março, pedidos de certidão de ônus. É isso, está bem tranquilo. Pedido de certidão de ônus. Em março de 2019, foram pedidas 1.900 certidões de ônus. E em março de 2020, 1.443. Foi pouca, né? Agora, abril de 19, 1.600. Abril de 2020, 2.900. Olha como o fechamento e a oferta da ferramenta já está mudando um hábito de consumo, né, Marcelo? O usuário migrando para consumir o serviço do balcão para consumir em eletrônico. Agora, só um ponto, Marcelo. Você que é especialista em analisar isso aí. Veja que, mesmo tendo havido a diminuição dos negócios imobiliários durante a pandemia, a quantidade de certidões pedidas em meio eletrônico aumentou, né? Sobre o volume de serviços na plataforma, nós fecharemos, infelizmente, a gente só fecha hoje os dados de abril. Então, Marcelo, amanhã eu vou passar para você vai ter oportunidade de compartilhar com os seus clientes, com a sua rede. Eu vou passar para você amanhã um comparativo de consumo de todos os serviços dos cartórios de notas de abril de 19 com abril de 2020. Quantidade de escrituras de compra e venda, quantidade de procuração, quantidade de cessão de direito, quantidade de inventário, quantidade de testamento, tudo que interessar ao mercado imobiliário, um comparativo de 19 com 2020. É um dado relevante, eu vou passar para você amanhã, ele será fechado hoje às 19 horas, tá? Muito obrigado, Alan. E pelo seu número aqui, eu acho que tem só uma falha aí no percentual, viu? Tá. Na verdade, é quase o dobro, né? Porque se você multiplicar 1.600 vezes 2, só fácil fazer, dá 3.200. E deu 1.600 para 2.800 ou 2.900, eu não me lembro o número aqui de cor. Ou seja, não é 52%, é um incremento de praticamente 100%, né? Quase 100%. Entendi. Aqui,
Você vê o gráfico laranja aqui, que é 1.583, né? Ou seja, vamos mudar para 1.600 para ficar fácil, né? Se fosse o dobro, seria 3.200, né? Então, se você está com 2.883, você está com um incremento absurdo aí. Isso é um incremento muito grande, né? E você vê que no mesmo mês anterior, na verdade, ele estava diminuindo. Ele estava com 1.896, passou 1.400 e pouco. Então, você vai ter uma diminuição aí de aproximadamente, vamos falar aqui uns 10, 15%, e você aumentou quase mais de 90% do mês de abril de 2019 para o mês de abril de 2020. Então, você teve um incremento maravilhoso, ou seja, a ferramenta, o pessoal realmente conseguiu migrar do laranja para o amarelo aí de abril para 20. E vocês não ficaram o mês inteiro fechado de abril, né? Exatamente. Vocês fecharam, na verdade, vocês nunca ficaram fechados, né? Abril ficou o mês todo fechado, atendendo sob agendamento. Março é que não ficou todo fechado, né? E acredito, Marcelo, que os 52% ele fez a variação de conjunta, de março e abril de 19 para março e abril de 20. Mas aí a gente fica com o dado bom, fica abril de 2019, todos os cartórios abertos. Abril de 2020, todos os cartórios fechados, o aumento, a variação foi de 1.583 para 2.883. Não é isso? Fica um dado bom, um número absoluto aí, no percentual que você falou aí. É um percentual muito alto, praticamente. Quase dobrou. Quase dobrou, isso aí, muito bem. Parabéns. Agora ó, a simples visualização de matrícula, abril de 19 passou de também, a gente observa a mesma variação. Abril de 19 passou de 353 para abril de 2020, 759, foi mais do que o dobro. Né? Perfeito. E a gente, o Marcelo é o especialista nisso, eu não canso de falar isso, a gente sabe que, mesmo depois dos efeitos da pandemia, a gente sabe que isso veio para ficar. É algo que veio para ficar e nós só vamos aperfeiçoar a nossa plataforma eletrônica. Bom, finalmente é isso aí. Os registradores de imóveis, tabeliões de notas e a Noreg e eu agradecemos muito aos senhores por usar a nossa plataforma. Agradecemos a honra, o Marcelo nos convidar para essa conversa com todo mundo. E está encerrada a nossa apresentação.